Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre a Assembleia Geral de Condôminos, tá? Esse assunto parece não ser muito extenso, mas ele pode se tornar assim para especificar aqui todas as questões relacionadas à Assembleia de Condôminos em um vídeo apenas. Então eu vou trazer uma proposta para vocês de fazer uma sequência de vídeos sobre a Assembleia de Condôminos, tá? Nas próximas 3 ou 4 semanas eu vou trazer vídeos relacionados a esse assunto. Então hoje eu vou trazer alguns aspectos básicos sobre a Assembleia Geral de Condôminos ordinária, tá? Aquela que deve ocorrer uma vez ao ano. E na sequência, nos próximos vídeos, vamos conversar um pouquinho sobre o quórum para deliberação em assembleia, deliberação em assembleia, quem pode votar, deliberar, convocar a assembleia e alguns cuidados que é necessário ter na convocação dessa assembleia, na convocação dos condôminos para a Assembleia, né, Geral de Condôminos. O que pode, o que não pode ocasionar alguma nulidade, né, os requisitos que precisa ter nessa convocação para não ter nenhum problema futuro, tá certo? Então fique atento se tiver interesse nesse assunto, se você é um condômino, é síndico ou qualquer outra pessoa que tenha interesse em condomínios, em saber um pouquinho mais, fique atento aí, acompanhe o canal e os próximos vídeos. Então no vídeo de hoje, vamos lá, o que eu queria conversar com vocês é relacionado à obrigatoriedade de ocorrer pelo menos uma assembleia no ano no condomínio. Essa assembleia ela é denominada Assembleia Geral Ordinária de Condôminos, tá? Ela é prevista pela nossa legislação civil, que estabelece lá no artigo 1350 do Código Civil essa obrigatoriedade de o síndico convocar essa assembleia anual, que vai ser destinada para quê especificamente? Então, essa assembleia ela é destinada para o síndico fazer a prestação de contas, para ocorrer a aprovação do orçamento do condomínio, para se deliberar ali sobre as contribuições dos condôminos, né? E eventualmente eleger um novo síndico e fazer alguma alteração no regimento interno, se for necessário, tá certo? E aí, o que acontece? Então, nessa assembleia, o síndico vai apresentar essa previsão orçamentária para o ano que vai se iniciar, né? E aí, de acordo com essa previsão orçamentária, se for aprovado pelos condôminos, também vai ocasionar uma alteração ou não na contribuição ali na taxa condominial, né? Porque o valor da taxa condominial ordinária depende dessa previsão orçamentária. Então, aprovando a previsão orçamentária, vai se analisar se é necessário ou não alterar essa taxa de condomínio, tá? E aí também o síndico ele apresenta a prestação de contas do ano que passou, tudo o que foi feito, o que foi gasto, como foi utilizada as taxas condominiais, né? Como foi feita toda a administração do condomínio. Então, essa prestação de contas ela é muito importante ocorrer, porque caso ocorra a prestação de contas e os condôminos deliberem pela não aprovação, ou seja, constatem que há alguma irregularidade, alguma coisa que não tem algum gasto ali que não tem comprovação, que está meio estranho. Então, o que os condôminos podem fazer? Eles podem deliberar pela contratação de uma auditoria para avaliar aquelas contas ou até mesmo pela convocação de uma assembleia extraordinária para destituir o síndico. Então, essa prestação de contas, ela é muito importante, afinal, o síndico está ali lidando com a administração diária do condomínio, envolvendo o dinheiro pago, né, pelos demais condôminos e qualquer irregularidade que se constate na administração do condomínio, o síndico pode sim ser responsabilizado, tá? Então, essa é uma reunião, é uma assembleia, essa assembleia ordinária que ocorre uma vez ao ano, ela é muito importante a participação dos condôminos. Não no sentido de ir lá e querer, né, comprar briga com o síndico, de repente o síndico não é muito do seu agrado, você não tem muita amizade, aproveita, mas
justamente para ocorrer a participação efetiva dos condôminos na administração do condomínio, acompanhar efetivamente o que está acontecendo. Afinal, envolve o bem-estar de todos, né? O dia a dia, a boa administração do condomínio, o bom andamento das atividades do condomínio. Então, é de suma importância essa participação. Muitas vezes os condôminos não levam a sério, não participam, tem lá o edital de convocação, mas não vão, né? E aí pode... E muitas vezes assim, não indo, não participando das assembleias, as decisões serão tomadas independente da presença de todos os condôminos ou não. Então, quando não há participação, muitas decisões podem ser tomadas que não agradem todos os condôminos, que na verdade não representem a vontade da maioria, né? Mas aí o que se pode fazer diante da ausência, né, daqueles que não participaram? Então, é muito importante, sim, que todos participem, que todos estejam presentes, cientes do que será deliberado e exerçam uma participação efetiva ali na administração do condomínio, nas tomadas de decisões, tá? Agora, Angélica, o que acontece se o síndico não convocar essa assembleia obrigatória, né? Essa assembleia ordinária que é obrigatória uma vez ao ano? Se o síndico não convocar, 1/4 dos condôminos pode fazer essa convocação, tá? Então, não haver, por exemplo, assim, ano passado a nossa Assembleia Geral Ordinária ocorreu no mês de maio, né? Agora chegou o mês de maio desse ano, nada do síndico convocar a Assembleia, já está chegando o final do mês e nada do síndico convocar, nem se mexeu para convocar essa Assembleia. O que a gente pode fazer? 1/4 dos condôminos pode fazer essa convocação, tá? Então, para que essa assembleia ocorra efetivamente, possa se deliberar ali sobre os assuntos que são obrigatórios, né, estabelecidos ali por lei. E se a assembleia não se reunir, o que acontece também? Já que esses assuntos precisam ser deliberados, precisa ter aprovação do orçamento, precisa ter a deliberação sobre as contribuições para o próximo ano, precisa ter a prestação de contas pelo síndico. Se a assembleia não se reunir, Angélica, o que a gente pode fazer? Então, a requerimento de qualquer condômino, judicialmente, aí o juiz pode suprir essa questão, tá? Aí o juiz é que vai deliberar e pode ser a requerimento de qualquer condômino, desde que não haja reunião dessa assembleia, né? Porque ocorrendo a reunião, vai se decidir sobre esses assuntos ali em assembleia, tá bom? Então, muito bem. A obrigatoriedade é de que ocorra pelo menos uma vez no ano essa Assembleia Geral Ordinária. E se, Angélica, e se não der para tratar tudo nessa Assembleia, se tiverem outros assuntos além desse, porque analisar uma prestação de contas, deliberar sobre orçamento, se tiver que deliberar, que votar uma eleição de um novo síndico, é uma assembleia que pode demorar muito tempo e muitas vezes pode ter outros assuntos que sejam importantes também serem deliberados por assembleia. Como é que a gente pode fazer? Vai precisar esperar a assembleia do outro ano ou pode ser feita mais assembleias? Não precisa esperar a assembleia do outro ano, pode ser feitas outras assembleias durante o ano sim. Só que essas outras assembleias serão as assembleias extraordinárias, tá? Então, essas outras assembleias que podem ser convocadas durante o ano são chamadas assembleias extraordinárias. Aí, nessas assembleias, podem ser deliberados diversos assuntos que sejam do interesse do condomínio e precisa de uma deliberação ali, de uma decisão entre todos os condôminos em assembleia, tá? Então, são assuntos diversos que não estão relacionados com esses assuntos obrigatórios aqui que a gente acabou de falar. E aí essa assembleia extraordinária, ela pode ser convocada tanto pelo síndico quanto por 1/4 dos condôminos, tá? Não obrigatoriamente tem que ser convocada pelo síndico, diferente da assembleia ordinária, como a gente falou, né? Primeiro, ela deve ser convocada pelo síndico, a assembleia ordinária. Não havendo a convocação pelo síndico, 1/4 dos condôminos pode realizar sim essa convocação. Agora, a assembleia extraordinária, tanto faz, ela pode ser convocada pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos para deliberarem sobre assuntos diversos ali
relacionados ao condomínio, tá certo? Então, hoje nesse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? Participem das suas assembleias, não deixem de deliberar, de participar da administração do condomínio. E aí fica combinado então aqui para os próximos vídeos eu trazer mais assuntos, mais alguns pontos importantes aí sobre a assembleia de condôminos, que é tão importante para o condomínio, porque é nela que a gente toma as decisões do dia a dia, de tudo que é relacionado ao condomínio, e é muito importante aí todos estarem cientes da realização dessas assembleias e participarem efetivamente aí, visando as melhorias, o bem-estar de todos os condôminos, né? Um bom desenvolvimento aí do dia a dia das atividades do condomínio. Então acompanhe os vídeos aqui no canal, se inscreva, não deixe de se inscrever no canal, se inscreva, acompanhe aqui semanalmente um vídeo, né, novo. E aí espero vocês nos próximos vídeos, então, que a gente vai continuar um pouquinho mais sobre esse assunto relacionado às assembleias gerais de condôminos, tá bom? Até mais, então, até o próximo vídeo. Espero vocês!